A questão 8 diz assim: os índios do Brasil não são um povo, são muitos povos, diferentes de nós e diferentes entre si. Cada qual tem usos e costumes próprios, com habilidades tecnológicas, atitudes estéticas, crenças religiosas, organizações sociais e filosofias peculiares, resultante de experiências de vida acumuladas e desenvolvidas em milhares de anos. E distingue-se também de nós e entre si por falarem diferentes línguas. Como todos os demais, as línguas dos povos indígenas do Brasil são inteiramente adequadas à plena expressão individual e social no meio físico e social em que tradicionalmente têm vivido esses povos. Embora diferentes, elas compartilham de que capacidade de comunicar-se pela linguagem. Embora diferentes, elas compartilham de que todas as quase 6.000 línguas do mundo têm em comum. São manifestações da mesma capacidade de comunicar-se pela linguagem. Então, se você parar para olhar, né, para dar uma olhadinha nesse texto, a gente verá que é um texto que trata das línguas, da linguagem. Linguagem esta que já foi bastante discutida por nós. Aí vamos ao que a questão nos pede. As línguas indígenas fazem parte da cultura nacional e influenciaram em grande medida a língua portuguesa falada no Brasil. Ao destacar as características da cultura indígena no texto, o autor evidencia que línguas indígenas são a única língua com diversas variações, comunicação proporciona pela língua indígena é mais eficiente, a comunicação propiciada pela língua indígena é mais eficiente, diversas sociedades indígenas dispunham de ambientes físicos similares, habilidades tecnológicas indígenas são influenciadas pela cultura europeia. Por letra E, complexidade das línguas indígenas é a mesma de outras línguas mais faladas. Pessoal, a língua indígena são a única língua. Não é a única língua. Ele até diz aí, os índios do Brasil não são um povo, são muitos povos, diferentes de nós, diferentes entre si, cada qual tem seus usos, costumes próprios. Então, distingue-se também de nós entre si e entre si, por falarem diferentes línguas. Então, não é uma única língua, diferentes línguas. A resposta é a letra E, onde diz assim, a complexibilidade das línguas indígenas é a mesma de outras línguas mais faladas. A gente viu semana passada que essa complexibilidade, essa dinâmica da língua, ela está presente em todas as línguas possíveis. Então, é linguagem, serve para se comunicar, então tem essa flexibilidade, essa complexibilidade. Ok? Falou-se em língua, fala em complexibilidade. Vamos para a próxima. Questão 9. Esse símbolozinho aí vocês usam bastante, né? Usam constantemente. Está presente na vida de vocês. Mas vamos ver a sua origem. O símbolo arroba existe desde o Império Romano. Representava a palavra latina ad, que indica lugar. O próprio sinal tenta mostrar um A dentro de um D. No Brasil, o símbolo acabou representando a medida de peso, o arroba, que equivale a 15 quilos. O termo era usado na Espanha e derivava do árabe arrua, que quer dizer peso. Em 1972, o engenheiro americano Ray Thompson resolveu utilizar o símbolo para indicar o local em que os usuários de e-mail estão. A história do símbolo arroba revela que ele, embora seja associado à era digital, não foi criado especificamente para ela. O significado que justifica sua utilização nos endereços de e-mail atualmente é o da origem latina do símbolo, que indica lugar, ideia de peso presente na palavra original, utilização dada pelos brasileiros para símbolo, palavras utilizadas na Espanha e derivadas de árabe, ou opção de usuário de e-mail por escolher
o seu serviço. Está na cara que essa questão, essa resposta seria a letra A, a origem latina do símbolo, que indica lugar. O pesquisador aí, o engenheiro, não demonstrou, pegou a palavra, viu que ela indicava lugar, então utilizou nos usuários de e-mail para mostrar onde eles estão, o local onde está, ok? Então, letra A. Então, a simbologia aí bem presente, né? O símbolo arroba, muita gente usa e não sabe nem para que serve. Essa questão próxima aqui, a questão 10, é uma questãozinha mais difícil, porque ela requer um pouco de conhecimento de mundo, mas, como eu disse a vocês, temos que saber, temos que ter esse conhecimento de mundo. Então, questão 10. É possível reconhecer diferentes funções da arte por meio de trabalho ou de produção de artistas em seus meios culturais. O muralista Eduardo Cobra é um desses exemplos. Suas obras reconhecidas internacionalmente retratam personagens famosos e anônimos de várias épocas, contribuindo para a construção de uma memória artística coletiva. Dentre os murais a seguir, do artista plástico Eduardo Cobra, aquele que faz alusão de forma mais direta a um importante acontecimento histórico é... Pessoal, aqui eu tenho, por necessidade, eu tenho que ter esse conhecimento de mundo. Então, se você observa aí direitinho, na primeira aí, a imagem de Chico Buarque, na letra A, na C é Einstein, na letra E é o cara ali, essa imagem está muito presente na questão da física, né? Mas a resposta seria a letra D. Essa letra D representa o beijo, o beijo de um marinheiro com a enfermeira, em 1945, onde ele representa o final da Segunda Guerra Mundial. Então, ele tentou trazer para a sua tela uma imagem que representasse um acontecimento importante, um acontecimento histórico, como diz a questão. Então, a letra C, ok? Vamos à questão 11. A questão 11 também está lá dentro da variação linguística. Certo? Delegado. O nome do texto é Queiro. Delegado. Você vê que é um diálogo, né? Então, desce ele, vê o que arranca desse sacana. Sarará, que é o policial lá, né? Só que tem um porém, ele é menor. Então o delegado fala: então vai com jeito, depois a gente entrega para o juiz. Repórter: e o Queiro foi espremido, empilhado, esmagado de corpo e alma num cubículo imundo, com outros meninos todos espremidos, empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus desesperos, cegados por muitas aflições. Muitos meninos com seus desesperos e seus ódios empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma no imundo cubículo do reformatório. E foi lá que o Queiro cresceu. No discurso do repórter, a repetição causa um efeito de sentido de intensificação, construindo a ideia de... Olha, vou até puxar o gancho aqui dessa questão da repetição. Já vai servir para a aula de hoje. Então, aula de produção de texto. Essa repetição não é que ela não possa existir, mas ela tem que ser utilizada com cuidado, com prudência. Nesse caso aqui, ela foi utilizada com um propósito, que é isso que a questão quer. Qual foi o propósito de tanta repetição na voz do repórter? A pressão física e moral que gera rancor nos meninos, repressão policial e social que gera apatia nos meninos, polêmica judicial e midiática que gera confusão entre os meninos, concepção educacional e carcerária que gera comoção dos meninos, ou informação crítica e jornalística que gera indignação entre os meninos. E aí, letra o quê? Letra A, opressão física e moral que gera rancor nos meninos. Veja que ele utiliza a repetição para mostrar que eles sofreram bastante. Sofreram opressão, sofreram
agressão, foram espremidos. Então, isso vai gerar rancor nesses meninos. Letra A. Então, nem sempre a repetição ela é ruim, desde que seja utilizada de maneira estratégica. Questão 2. Escuta o que estou dizendo, seu doutor, seu coronel. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra uma tarefa para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Então, um textinho aí do Patativa do Assaré, né? Cordelista, conhecido, e que está também presente nas questões de língua portuguesa. A partir da análise da linguagem utilizada no poema, então análise da linguagem, estou falando de tipos de linguagem. Infere-se que o eu lírico revela-se como falante de uma variedade linguística específica. Esse falante, em seu grupo social, é identificado como um falante escolarizado, proveniente de uma metrópole, sertanejo, morador de uma área rural, idoso, que habita a comunidade urbana, escolarizado, que habita a comunidade do interior do país, ou estrangeiro, que imigrou para uma comunidade do sul do país. Pessoal, essa linguagem ela é típica de onde? Da área rural, como a gente falou semana passada. Então, é aquele linguajar o quê? O linguajar caipira, sertanejo. Então, se é a linguajar caipira oriunda da área rural, letra B de bola. Então, é um sertanejo morador de uma área rural. Sério? Então, olha aí que a linguagem dele é bem específica, bem típica do sertanejo. Vamos para a questão 13, desculpa. Vamos para a questão 13. A questão 13, ela traz um pouquinho também sobre linguagem. A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar algo e tem várias finalidades. Cuidado com essa escrita, com essas várias finalidades. Informar, entreter, convencer, divulgar, descrever. Assim, o conhecimento acerca das variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro torna-se necessário para que se use a língua nas mais diversas situações comunicativas. Então, o que eu havia chamado a atenção semana passada. Então, sempre é importante você saber e conhecer essas variedades para fazer um bom uso dessa linguagem. Ok? Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. Ao redigi-la, você, para uso de uma linguagem metafórica, apresentará elementos não verbais, utilizará o registro informal, evidenciará a norma padrão ou fará uso de gírias. Pessoal, fará uso de linguagem metafórica é você utilizar metáforas para fazer sua carta. Claro que você não vai fazer isso. As metáforas elas deixam uma linguagem um tanto quanto conotativa. Apresentará elementos não verbais, você vai desenhar a sua carta. No meio da sua carta vai fazer um desenho. Utilizará registro informal, ou seja, vai trazer aquela linguagem do dia a dia informalmente. Ou fará uso de gírias. Não, né? Você vai evidenciar a norma padrão da língua portuguesa, que está na resposta D. Ok? Vamos para a próxima. A 14. A 14 requer um pouco de observação mais a fundo da charge. Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Observe bem a imagem. Observe a charge que satiriza o comportamento dos participantes de uma entrevista coletiva por causa do que fazem, do que falam e do ambiente em que se encontram. Considerando-se os elementos da charge, conclua que ela defende, em teoria, o desmatamento, valoriza a transparência pública, destaca a atuação dos ambientalistas, ironiza o comportamento da imprensa ou critica a ineficácia dos políticos. Pessoal, charge, geralmente, elas estão ali para ser utilizadas como ferramenta de crítica. E com essa não é diferente. Se você perceber aí ao fundo, está um deserto, onde só tem troncos de árvores. E olhe a contradição. Senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas
efetivas contra o desmatamento. Então, essa charge vai me dizer que eles apenas estão criticando a ineficiência dos políticos. Pessoal, esses políticos eles não têm uma eficiência no combate ao desmatamento, ou pelo menos com propostas que revelem essa questão da eficiência contra o desmatamento. Pelo contrário, é um Deus dará. Letra E, resposta. Questão 15. Luciana trabalha em uma loja de vendas de carro. Ela tem um papel muito importante de fazer a conexão entre os vendedores, os compradores e os serviços de acessório. Durante o dia, ela se desloca inúmeras vezes de sua mesa para resolver os problemas dos vendedores e dos compradores. No final do dia, Luciana só pensa em deitar e descansar as pernas. Na função de chefe, preocupado com a produtividade, número de carros vendidos e com a saúde e a satisfação dos seus funcionários, a atitude correta frente a um problema seria: é um chefe bom, que ele não se preocupa com a saúde do funcionário, não, quer saber se está produzindo. A atitude certa para o problema seria propor a criação de um programa de ginástica laboral no início da jornada de trabalho, sugerir a modificação do piso da loja para diminuir o atrito do solo e reduzir as dores nas pernas, afirmar que os problemas de dores das pernas são causados por problemas genéticos, ressaltar que a utilização de roupas bonitas e de salto alto são condições necessárias para compor um bom aspecto da loja, ou escolher um de seus funcionários para conduzir a atividade de ginástica laboral em intervalos de 2 em 2 horas. Pessoal, essa ginástica laboral, né, é o que nós chamamos de exercício físico no local de trabalho. Então, uma maneira de resolver os problemas seria propor a criação de um programa de ginástica laboral no início da jornada de trabalho. Então, você já entraria um pouco mais relaxado. Ok? Essa foi nossa última questão. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Se ficou com alguma dúvida, alguma questão, é só entrar em contato. Valeu!